mentoria. Uma estratégia que tem sido utilizada por grandes corporações ou mesmo para quem quer abrir o seu negócio e também procurada tanto para o crescimento profissional e pessoal do empreendedor. De acordo com a Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, mais de 30 mil profissionais intitulados mentor ou mentora de negócios surgiram no Brasil nos últimos anos. A Débora entra nessa estatística. Em 2021, resolveu empreender neste segmento, usando a sua expertise com tecnologia e se organizou para isso. Em 2022, eu saí da empresa, lancei esse negócio. Qual o problema? Pessoa, né? Eu sou empreendedora de vontade, mas não necessariamente tinha todas as expertises. Sou programadora, não sei nada de marketing, de vendas, de financeiro, entre outras coisas. E aí eu percebo, caramba, preciso de ajuda. Então eu começo a fazer mentorias, processo de aceleração de startups, entre outras coisas, para poder suprir essa minha necessidade. Nesse momento, essa minha primeira empresa não estava indo muito bem. E aí eu comecei a dar mentorias na minha área de expertise, que é tecnologia, para conseguir um dinheirinho. E eu percebi que, poxa, isso aqui está dando certo. E eu consigo enxergar aquilo como uma oportunidade de negócio. Então, eu vi que tem muitas mulheres nessa mesma situação que eu, com uma vontade, um sonho, mas sem saber muita coisa e precisando dessa ajuda. E aí a gente começa a olhar, poxa, onde eu acho mentoria? A fundadora nasce nesse contexto todo. Nessa minha primeira empresa, foi o meu lugar de experimentação. E depois que eu comecei a estar ali mais perto e experienciei essas mentorias de uma forma muito intensa, eu percebi que isso era legal e a partir daí nasce a fundadora. Eu estava no momento de preciso de um nome e eu pensei, bom, alguma coisa com mentorias. Aí eu entrei na internet e começo a pesquisar. Tem outras coisas com o nome mentoria, mentorado, enfim, todos os mentors da vida já tinham sido ocupados. Falei, poxa, tá bom. E eu fui procurando nomes. Até que um momento eu pensei, poxa, o que eu sou? Bom, eu sou fundadora da minha própria empresa. O que as mulheres e as pessoas que eu quero trazer para essa minha empresa, para esse meu projeto são? Fundadoras. E aí eu falei, opa! E aí eu comecei a procurar, ver se estava disponível. Logicamente, esse é um ponto muito importante para quem quer empreender. Não se esqueça de verificar se está disponível aquele nome. E aí eu verifiquei, poxa, disponível. E aí eu falei, é a fundadora. Eu parti do princípio, tá, eu sei programar, então a plataforma eu resolvo. Tá, mas como é que eu divulgo isso? Tá, então eu preciso de uma mentora de marketing. Tá, mas só divulgar não fecha a conta, eu preciso vender. Puxa, então eu preciso ter uma mentora de vendas. Eu comecei com as mentoras que eu já tinha feito alguma mentoria e que eu tinha gostado bastante. Então, no primeiro momento foi, oi fulana, tudo bem com você? Adoro sua mentoria, a gente já fez muitas mentorias. Estou fazendo essa plataforma que conecta mentoras com mentorados. Você topa participar? Então foi assim que eu trouxe as primeiras mentoras. A plataforma é voltada para a aspirante a empreendedora que deseja iniciar o seu negócio, para a empreendedora em fase de crescimento que enfrenta desafios para escalar e que busca orientação em áreas como finanças, gestão e marketing e que deseja consultoria com colegas experientes. Para quem está começando a empresa é sempre muito difícil. As pessoas, elas precisam te conhecer, né? E confiar muito no que você faz. Então, o começo ele é difícil para todo mundo. E, logicamente, você vai construindo um processo. As pessoas vão te conhecendo, vão entendendo o que você faz, vão vendo, poxa, essa pessoa é uma pessoa séria, uma pessoa que realmente entrega o que promete. E assim a gente vai começando a fazer as primeiras vendas. As pessoas vão acreditando, as pessoas vão vendo os resultados e assim a gente vai escalando. A mentorada, ela paga a mentoria que ela vai fazer direto com a mentora. A gente, enquanto plataforma, a gente cobra uma mensalidade da mentora
para ela estar lá enquanto vitrine. E aí toda a negociação de valores e tal das mentorias que vão acontecer é feito direto entre a mentora e a mentorada. Para abrir o negócio, a mentora fez um estudo inicial do público-alvo, mas a prática foi mudando o cenário. Minha persona inicial, né? Uma mulher de 25 a 40 anos, que trabalha, que tem filhos, que ela tem pouco tempo, então ela não tem tempo de perder tempo com cursos milagrosos, cursos extensos, e essa mulher é da região sudeste. E foi essa minha ideia inicial de persona. E aí, o que eu percebi? Na verdade, cada mentora dentro da plataforma tem a sua persona. Por quê? Porque cada uma dessas mentoras, ela tem a sua própria comunicação. Então, ela tem o próprio jeito de trabalhar. Não adianta eu trazer um mentorado que é, sei lá, super descolado para uma mentora que é um pouco mais formal. Não bate, o famoso santo não bate. E aí essa mentoria ela não é efetiva. Então, cada mentora, a gente precisa minimamente entender qual que é o perfil dela, e essa persona de mentorado para ela não é a mesma persona do mentorado de uma outra mentora. Então, a gente acabou percebendo esse detalhe. Eu tento entender qual exatamente é o problema, a dor dessa pessoa para indicar a melhor mentora. Então, para entender mais ou menos como essa pessoa se comunica, e muitas vezes o mentorado, ele chega sem saber nem qual é o problema dele. E o nosso trabalho também é entender esse detalhe de, tá, mas a pessoa fala assim, quero vender mais. Bom, isso aí todo mundo quer. Então, não, mas por que você não vende mais? Ah, pode ser que as redes sociais não estejam boas, pode ser que a comunicação com o cliente não esteja boa. Então, tá bom, você precisa vender mais, mas onde você está errando? E a partir desse ponto que a gente descobre o que a pessoa realmente precisa trabalhar, é que a gente indica a mentora. A gente tem bastante gente que, apesar de ter um negócio físico, ele precisa estar no online. Então, a pessoa tem uma loja de sapatos, precisa se divulgar online. A pessoa, por exemplo, tem o seu e-commerce e precisa fazer um registro de marca. Então, a gente tem um pouquinho de tudo. A gente tem, sei lá, uma nail designer, a gente tem uma designer de sobrancelhas. Então, é bem variado o nosso público, falando de mentorados, logicamente. Atualmente, a plataforma soma mais de 150 mentorias, 250 cadastradas e 14 mentoras ativas, cada uma com um trabalho personalizado. Cada mentora tem o seu modelo de trabalho, e aí elas têm os seus pacotes, que pode ser de uma sessão, pode ser de 3, de 4, de 5, enfim, de várias sessões. Então, cada mentora tem o seu jeito de trabalhar e a gente entrega esse mentorado para essa mentora para que ela trabalhe do jeito que funciona melhor e do jeito também que o mentorado precisa. Mas tudo usando a plataforma? Tudo usando a plataforma. Normalmente, a gente divulga as nossas mentoras nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, entre outros lugares, para que os para que os mentorados entendam o que a gente tem para oferecer. E muitos deles, entendendo e simpatizando com alguma mentora, eles já vão e agendam direto com elas. Quando o mentorado está nesse momento que ele não sabe para onde ir, eles entram em contato com a gente pelo direct ou mesmo pelo WhatsApp, e aí a gente dá esse suporte de indicar a mentora, sabe?
Normalmente a gente faz um diagnóstico, né, entender onde esse mentorado está, onde ele quer chegar e depois o plano de ação. No plano de ação são tarefas, simples assim, tarefas. É só um nome bonito, mas são tarefas que esse mentorado ele tem para fazer. E essas tarefas elas podem ser qualquer coisa. Listar todos os clientes que você tem ativo hoje, listar quais são os seus custos, listar realmente são coisas palpáveis. Então, faça um anúncio de 5 mil reais no Instagram. Faz sentido? Você precisa entender que momento que aquele mentorado tá para dar uma atividade para ele. Não adianta você passar uma coisa que essa pessoa não vai conseguir fazer. Então, esse plano de ação é um plano realmente tarefinhas executáveis para aquela pessoa, para que ela consiga ter uma eficácia na mentoria. Com investimento inicial de R$70 mil, que já teve retorno, a Débora se prepara para escalar o negócio. Também não vou mentir que às vezes eu falo, nossa, o que eu tô fazendo? Porque a gente tem ainda mais quando a gente está começando, a gente tem uma dificuldade do famoso engrenar. Então você olha e sente que aquilo tá demorando demais para acontecer, que aquilo não é como você gostaria, mas a grande diferença é o propósito. Então, quando você tem um propósito e tem uma visão de onde você quer chegar, por mais que não seja exatamente aquilo que você quer fazer, não seja aquilo que você quer ganhar, você consegue enxergar onde você quer alcançar, o que você quer alcançar, e aquilo te dá uma resiliência para poder chegar lá. Qual foi o seu investimento inicial no negócio? Estou pensando aqui. Não tinha feito essa conta. Olha, falando de plataforma, a plataforma em si, o desenvolvimento da plataforma fui eu quem fiz, então isso facilita bastante. Eu acho bem importante pontuar que, gente, né, você está assistindo aí e fala, nossa, mas eu preciso de tudo isso para começar? Eu digo não, eu só fiz isso porque eu sou desenvolvedora e eu mesma fiz a plataforma. Mas se você quer empreender, com certeza você não precisa de uma plataforma deste tamanho com todas essas coisas. Você pode simplificar muito a vida, você pode fazer o teu site num WordPress, que é muito mais em conta e que você vai conseguir um resultado muito interessante. A mentoria coletiva é um negócio muito bacana. Por quê? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. E esse sentimento de pertencer, de reconhecer, de você sentir que você não está sozinho, é muito legal. As pessoas às vezes acham, ai meu Deus, eu tô sozinha como empreendedora, ai puxa. Então esses lugares que a gente consegue trocar, compartilhar e tal é muito bacana. Para nós, esse foi o nosso primeiro evento de mentorias coletivas, mas não será o último. Em maio, a empresa participou do Campinas Innovation Week, o que impulsionou os negócios. Para a gente foi muito interessante porque a gente pegou essas nossas mentoras e colocou elas para falar no evento. E isso é impagável. Então não é a mensalidade que ela paga pra gente que se ela fosse pagar para alguém do evento, elas não conseguiriam essa mesma oportunidade. Então para as minhas mentoras foi muito legal. Para a gente, enquanto plataforma, também foi muito interessante como vitrine do nosso trabalho, trazendo novas mentoras, conseguindo visibilidade, logicamente, e isso é um pontinho a mais para nossa autoridade. Então, olha, gente, a gente está fazendo um trabalho legal, tá vendo como é que a gente foi convidado para fazer mentoria coletiva no evento? Então, isso também dá um pontinho de autoridade, dá um pontinho de visibilidade, o que é bem importante, ainda mais para quem está começando. Esse contrato, ele é bem importante para a gente, porque a gente... Para quem conhece, para quem empreende, quando a gente fecha com empresas, o dinheiro é muito maior do que quando a gente fecha com uma pessoa. Então, esse é um super upgrade.
Não é nem um pequeno upgrade, é um super upgrade. Porque isso também é legal, que a gente mostra para as mentoras que a gente tem trabalho para elas e assim a gente traz mais mentoras também. No próximo bloco, a mentoria coletiva online como um negócio de uma servidora pública que fala em deixar o seu legado como empreendedora. Milhões de mulheres empreendem no Brasil e 34% de todos os negócios do país são encabeçados por figuras femininas. Mentoria online para mulheres é a especialidade dela, que sempre teve a veia empreendedora. Apesar de servidora pública, a mentora não se acomodou. Surgiu por uma necessidade que eu sempre tive desde a infância, de fazer algo mais, de acrescentar algo mais na minha vida. E o empreender foi surgindo como uma forma de ter uma renda extra. Auxiliava alguém a fazer um trabalho de casa, de organização de casa, de cuidado com crianças. Esse era o meu empreendimento. Eu prestava serviços. Eu era prestadora de serviços. Com o amadurecimento, os treinamentos, esse crescimento, eu fui buscar outras alternativas, que fui estudar. E nesse estudo as pessoas começaram a perceber a minha mudança, a minha transformação. Eu comecei a praticar aquilo que eu estudava, empreender. Então eu fui desde uma barraca de pastel a cerimonialista de casamento. Então foi um processo de crescimento. E eu percebi que muitas mulheres tinham dificuldade de iniciar o processo de empreendimento. Como é que eu inicio? Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu não quero mais ser CLT. Como é que eu faço essa transição do CLT para empreender? Então esse foi o caminho, esse sentimento é um sentimento que já nasce, já está dentro de cada um de nós. Eu estou servidora pública há 25 anos na Prefeitura de Campinas e estar na Prefeitura foi um dos pontos principais que me fez buscar outra coisa, porque essa coisa da estabilidade é muito vazia, a estabilidade não existe, né? A estabilidade. Nem o mundo é estável, né? Todos os dias a gente está instável em diversas situações. E o desejo surgiu de conquistar algo mais, de sair da zona de conforto, de falar assim, não, eu sei que eu tenho capacidade para isso e eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, não que eu não esteja no meu trabalho, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Sabe o deixar o legado? Organizar os negócios, fazer o processo se tornar menos doloroso, despertar talentos, trabalhar o emocional e, por que não, de forma online. Eu fui treinada para ser palestrante. Eu fui num treinamento que eu queria ser palestrante. Comunicação é uma coisa que eu sempre amei. E nesses treinamentos de palestrante, você escuta de uma pessoa, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho medo de falar, eu não gosto de me expor, não gosto de me apresentar, mas eu tenho um sonho. Nossa, eu queria saber como é que você chega lá. Quando as pessoas começam a perguntar muito como você fez para estar onde está, chegar onde você chegou, você descobre que você tem um talento. E aí você tem que usar esse talento a seu favor. E com isso, despertou em mim, falou, não, eu posso ajudar outras pessoas. Comecei a testar em algumas pessoas aquilo que eu repliquei em mim, dos meus treinamentos, dos meus estudos, eu replicava na minha vida e dava resultado. Falei, eu preciso. A minha mentoria ela é online porque eu atendo pessoas de todo o mundo, digamos assim. Eu tenho pessoas do Canadá, que é uma pessoa que está sempre comigo aqui pedindo orientação. Eu tenho pessoas lá da Bahia,
que nós desenvolvemos um projeto juntas. Então, e se fosse presencial, eu não teria como acessar essas pessoas. Elas não teriam como me acessar nas sessões individuais ou online em grupo. Então, hoje a minha mentoria ela é online. Eu tenho uma mentoria online que dura 8 encontros. E nesses 8 encontros, cada um é em grupo e a gente traz ferramentas olhando para o negócio de cada uma. Então, cada uma tem um tempo e vai lá no negócio. São mulheres empreendedoras que têm dificuldade de fazer processos, têm dificuldade de criar objetivos claros, perceber onde estão as suas forças e fraquezas, qual é o seu público-alvo, estudar esse mercado e um ponto que é muito importante, como é que eu coloco isso na rede social, como é que eu trabalho isso, como é que eu mudo o meu perfil da minha rede social, do Instagram, do TikTok, do LinkedIn, todos esses perfis que a gente tem, como é que eu uso isso ao meu favor? Como eu trabalho bastante a questão da inteligência emocional, existem mulheres que conhecem até processos que são arquitetas, engenheiras, terapeutas, até têm essa noção de como fazer um processo, estruturar um processo dentro de uma empresa, mas elas às vezes têm barreiras emocionais que impossibilitam que elas avancem, que vão para o próximo nível e que faça com que o processo não pare, que ele seja contínuo. O programa de mentoria conta com 8 encontros em pacotes pagos. Além disso, a empreendedora oferece uma gama de produtos. Uma imersão de 2 dias só para mulheres, que são ferramentas de forte impacto emocional. Tem todo um projeto também voltado para empreendedoras e é como o funil de entrada, digamos assim. É onde as pessoas vêm, tem todo um trabalho de autodesenvolvimento, de inteligência emocional, entende o seu processo. Nós temos empreendedoras que também levam algumas palestras para dar uma abertura de mentalidade, né? Começa a mudar ali uma mentalidade de qual é o caminho que você tem que trilhar. E ali é a porta de entrada para a mentoria, para os treinamentos. E a gente está lançando agora até dezembro o nosso instituto para treinamento para mulheres. Online, parte para encontros de imersão e agora com essa fase de preparar ainda para 2024 um instituto que vai trabalhar com inúmeras mulheres que estão aí precisando dessas mentorias. Me fala dessa escala do seu negócio. O meu negócio ele funciona assim. A maioria das mulheres que vêm através da mentoria, elas já estão participando da imersão. Elas ganham de bônus a imersão para participarem. E o direito de levar mais uma pessoa. Que essa mais uma pessoa faz parte do nosso negócio. Que é essa mais uma pessoa que eu quero que venha para a mentoria. Porque ela vai ver o resultado que nós entregamos lá na imersão. E dentro desse projeto, existem pessoas que falam, eu quero estar no palco. E para eu estar no palco, o que eu preciso fazer? O curso de palestrante chamado Woman Voice, que é o que nós temos. É um treinamento de 4 dias imersos e um online de acompanhamento por 3 meses, que é a parte teórica e os 4 dias é a parte prática para a pessoa sair de lá com a palestra montada, pronta, para já ir para o mercado de palestras. Então eu tenho esses 3 produtos dentro da minha escala de produtos e mais os livros de coautoria, que eu tenho um projeto de as mulheres que fazem parte do Woman Voice, que é o meu treinamento de palestrante, elas escrevem no final do treinamento um capítulo dentro de um livro que chama A Voz da Mulher.
mentoria empresarial pode garantir aos negócios do mentorado inúmeros benefícios, como trabalhar a constância e a área financeira, que é um dos desafios da mulher empreendedora. Criar hábitos, ser constante e ter processos claros. E tem um ponto que eu acho que a maioria das mulheres que começam a empreender, elas não conseguem entender que existe uma diferença entre o CPF e o CNPJ. A área financeira pega muito nesse processo. Então, conseguir mudar essa mentalidade faz parte do nosso processo de mentoria. Da pessoa entender, olha, o que você faz como CNPJ, você tem que investir no seu CNPJ. O seu CPF é uma outra situação. E é muito difícil. Quem está começando a empreender, mudar essa mentalidade. Primeiro, quando você tem clareza dos seus objetivos e daquilo que você faz, a mulher ela tem total capacidade. Você tem que conhecer a sua empresa. Ainda que você não execute todas as áreas dentro da empresa, você precisa conhecer todos os processos. Por isso que o processo é importante. Entender o processo de cada situação dentro da empresa. A minha empresa ela é familiar. Então eu não faço todos os processos, mas eu conheço todos. E as decisões sou eu que tomo junto com o time. Então ninguém toma decisão sozinha. Quem cuida do financeiro, quem cuida do marketing, quem cuida da parte digital, da parte de tráfego, todas essas decisões nós tomamos juntos. Mas quem bate o martelo sou eu, porque eu sou a dona do negócio. Então eu conheço o meu negócio, eu sei qual é o público que eu quero alcançar. Então a maioria das mulheres tem essa insegurança porque elas ainda não têm clareza do papel delas dentro da empresa. Elas estão como operacional. Costumo dizer para as meninas o seguinte, que se você está na operação, quem está fazendo a gestão? E o nosso trabalho, ele é replicável. Eu consigo treinar pessoas para fazer o que eu faço e continuar na gestão. E eu ser a gestora do meu negócio. É uma transformação de mentalidade. Quando você trabalha isso, o negócio cresce. A mentora fala orgulhosa do legado que já reflete nos negócios da família. Uma sensação de realização e legado. Porque eu costumo ver, as minhas filhas trabalham comigo, a minha nora trabalha comigo, o meu filho é o fotógrafo que trabalha comigo. Então, eu percebo que os meus passos estão servindo de passos para que eles também construam uma jornada dentro do negócio de cada um. Mas uma trabalha com a gestão da empresa, a outra com toda a área do marketing e outra com toda a área de imagem, de tráfego, de estratégia. E aí você percebe que o que você está fazendo não é só você. Existe um legado que você vai deixar. E os meus netos, consequentemente, vão poder saborear essas realizações que nós estamos construindo. E o legado que você está deixando para cada uma dessas mulheres que participa e que depois passa a ter autonomia do seu negócio? Identidade e valor. Porque nós trabalhamos muito forte essa questão da identidade e dos valores que nós carregamos. E não é valor de que eu sou melhor que o homem ou melhor que outra pessoa, não. O valor que você já traz dentro de si, que está relacionado com aquilo que você aprendeu, que você trouxe da sua essência, do seu DNA, que é da sua mãe, do seu pai, da sua família, porque nós carregamos esses valores.